Tudo bem, pessoal? Dicasinha rápida para o Enem a respeito do tema cultura, né? Cultura é tudo aquilo que a gente se apropria da natureza, transforma, modifica e recria, sempre em benefício do próprio ser humano, de modo a facilitar a sua vida, não é? Então, cultura não é necessariamente aquilo que a gente aprende na escola. O fato da gente ter ou não cultura não tem a ver com escolarização, com alfabetização ou mesmo em ter frequentado um banco escolar. Cultura a gente adquire vivendo através do processo de socialização e normalmente é transmitida de pai para filho através das gerações, e nós vamos modificando, alterando, marcando novas concepções, novos fatores, de modo que o ser humano se organize a partir dela. Dentro da cultura nós temos a religiosidade, nós temos a música, nós temos a arte, nós temos festas típicas, né? A criação de alguns objetos de sobrevivência, como o arco e flecha, por exemplo, né? A cultura também é marcada pela cultura material e imaterial. Cultura material, os templos, o arco e flecha, que agora há pouco eu usei como exemplo, e a cultura imaterial, podemos reportar o folclore, por exemplo, né? E a cultura é muito importante, é um elemento que normalmente cai na prova do Enem, e por isso essa dica rápida. Etnocentrismo. Etnocentrismo, também ligado ao conceito de cultura, é quando a gente coloca uma etnia no centro e subjuga as demais. É como se eu pegasse a minha cultura, colocasse ela como a padrão, a mais importante, e automaticamente desconsiderasse todas as outras, julgasse todas as outras, tomando a minha cultura por referência. Isso é o etnocentrismo. Exemplo marcante é o que a colonização europeia fez em relação aos povos latinos, desconsiderando totalmente a sua riqueza, a sua cultura, mesmo desconsiderando que o negro, o índio, o mameluco, o cafuzo, o mulato fossem gente, fossem ser humano. Então, total desconsideração do ser humano em razão de não ser de cultura e de origem europeia. Outro conceito importante, relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É quando eu tenho a minha cultura, você tem a sua cultura, e independentemente de eu ter a minha e você a sua, nós podemos conviver harmonicamente nessa mesma sociedade, de modo que a gente pode até não concordar com os traços e os elementos culturais das nossas culturas. No entanto, nós vamos conviver respeitando que aquele valor cultural do outro, assim como o meu valor cultural, devem conviver harmonicamente, porque ambos são expressões de cada cultura e devem ser valorizados e devem ser respeitados. Portanto, o relativismo cultural, nós podemos apresentar o exemplo de relativismo cultural quando nós, diante de uma cultura indígena, por exemplo, em que o homem ele fica de resguardo, assim como a mulher, né? Assim, na cultura indígena, o homem é pai e mãe ao mesmo tempo. Então, quando a mulher indígena dá à luz, o homem, que é o pai da criança, também fica de resguardo, ele também fica sem trabalhar, ele também recebe presentes e agrados. Na nossa visão, né, automaticamente nós utilizaríamos o exemplo do princípio de Covad, que é esse princípio que eu estou dizendo, como brincadeira, piadinha, faríamos talvez memes, né? E, no entanto, no relativismo cultural, ele vai nos ensinar que a gente deve respeitar, porque é um traço importante de uma cultura distinta da nossa e, portanto, merece também ser valorizado. Por fim, o conceito de multiculturalismo. São as múltiplas culturas que convivem no mesmo espaço social, e esse multiculturalismo ele é cada vez mais revivificado através do processo de socialização, e quanto mais a gente convive harmonicamente, quanto mais nós exercemos o relativismo cultural, mais rico se torna essa cultura e cada vez mais importante vai se tornar as nossas relações nesse lugar, nesse templo, nesse mundo multicultural, em que as riquezas são trocadas e automaticamente revivificadas a partir de cada contexto e de cada convivência. E, por fim, o conceito de aculturação, que é o típico que acontece com a cultura indígena, onde uma cultura dominante acaba influenciando de tal ponto a outra cultura em menor quantidade,
e ela vai descaracterizando, ela vai gradativamente perdendo os elementos culturais marcantes daquela cultura materna e vão assimilando hábitos de outra cultura dominante, como é o caso nossa, em que o índio se descaracterizou e passou a assimilar elementos da nossa cultura civil. Portanto, hoje a gente encontra índios que falam celular, usam roupa, usam chinelo Raider, calção Adidas, né, e assim sucessivamente, que são objetos do consumo, né, capitalista e que hoje fazem parte de muitas das tribos brasileiras, tá certo? Um grande abraço, fica essa dica aí, até a próxima.